Esta é a primeira de uma série de aulas em que vamos abordar um pouco da problemática do ligamento cruzado anterior, a anatomia biomecânica, a clínica, os meios complementares de diagnóstico, os meios de tratamento. Para esta apresentação não tenho qualquer conflito de interesses. Trata-se de um conjunto de apresentações e que, neste caso, iremos abordar de forma muito sucinta o ligamento cruzado anterior. Começamos por um pouco de história, passaremos a abordar a anatomia e a biomecânica. Lembremos que o ligamento cruzado anterior não foi conhecido no século XX, nem no século atual. O ligamento cruzado anterior é conhecido desde um dos pais da medicina, Galeno. Galeno, que viveu entre 129 e 201 d.C., nos seus tratados de medicina já reconhece a existência do ligamento cruzado anterior. Claro que demorou muito tempo e muitos séculos até que possa ter existido uma compreensão sobre a clínica e as implicações de uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Os primeiros dados são descritos com pormenor por Amédée Bonnet, um cirurgião francês radicado em Lyon, que viveu entre 1809 e 1858, que conseguiu descrever o estalido, a hemartrose e a mobilidade anormal da articulação como consequência de uma ruptura crónica. Curiosamente, no início do século XX, Mayo Robson, cirurgião inglês que viveu entre 1853 e 1933, notificou no boletim do seu hospital uma reconstrução do ligamento cruzado anterior para reparação da ruptura do mesmo. Esta reconstrução está referida como tendo acontecido em 1895, portanto, ainda no século XIX. E mais tarde é publicado na literatura internacional este mesmo feito do cirurgião Robson. Mayo Robson não descreve completamente os resultados finais, descreve apenas a técnica e é nisso que passa a história. E porquê que esta situação depois aparece? Aparece porque a importância funcional do ligamento cruzado anterior foi, durante anos, objeto de controvérsia. Tal como nos tempos atuais, existe uma realidade, existem várias opiniões. Os conhecimentos foram aumentando, curiosamente, os argumentos sobre a importância do ligamento cruzado anterior ou o facto de não ser importante permaneceram. E se não vejamos que desde meados do século XIX houve uma série de cirurgiões e de personalidades que estudaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e que acharam que não era importante e contestaram a necessidade da sua reparação. Chegou mesmo a
ser descrito como uma estrutura vestigial e praticamente sem importância na estabilidade do joelho. Isto numa altura em que, inclusive, cirurgiões como Ivan Palmer falavam na necessidade da sua reparação e falavam do período dourado da mesma. Pois pensemos também que esta polémica continuou. Vejam, já quase no segundo quartel do século XX e no seu final, ainda se começou e foi afirmado que o ligamento cruzado não era importante. Isto é, a constatação que alguns faziam sobre a artrose ligada à rotura do ligamento cruzado anterior e à insuficiência, para outros não era uma relação de causa e efeito. Claro que a esta opinião havia uma opinião contrária. A Groves, Campbell, e podem ver como eles são contemporâneos, acham que sem o ligamento cruzado anterior não há estabilidade a nível do joelho. Não havendo estabilidade, não há uma função normal. Não havendo uma função normal, deve-se reparar. E vejam que esta opção, que hoje é quase aceite, ainda é colocada na cirurgia e nas opções de cirurgiões extremamente importantes que marcaram o século passado. Será que o ligamento cruzado anterior é uma estrutura vestigial ou que não tem importância? Do ponto de vista embriológico, e eu aqui agradeço já publicamente algumas imagens que foram cedidas à comunidade do joelho em 2004 pela ESCA, vemos há 6 semanas e meia, num embrião de 15 milímetros, a existência de um processo de cavitação, a existência de um processo de apoptose para o aparecimento de uma cavidade articular. O joelho começa a aparecer cedo no gomo embrionário. Claro que, às 8 semanas e meia, ainda não há uma grande diferenciação. O joelho é capaz de não ser um joelho, poderá parecer um cotovelo com a patela e com a tróclea. Mas aí vai a caminho com a presença de uma membrana sinovial, com uma presença de uma tróclea e de uma profundidade troclear. Curiosamente, há 6 semanas, já é possível determinar a existência de um côndilo femoral, uma zona femoral e uma zona tibial. E às 8 semanas, no embrião com 30 milímetros, o ligamento cruzado anterior já é perfeitamente perceptível. Isto é, trata-se de uma estrutura filogeneticamente antiga e importante, mostrando, como diz Amatuzzi, que o joelho é a verdadeira articulação central do membro inferior. Claro que todos aprendemos na anatomia que o joelho é a epífise distal do fémur, epífise proximal da tíbia, com meios de interposição como os meniscos, com meios de ligação como os ligamentos laterais, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Nunca esquecer que os ligamentos cruzados anterior e posterior, apesar de estarem dentro da articulação, são extrasinoviais, portanto são revestidos pela própria membrana sinovial, e depois temos a cápsula e as estruturas de reforço.
É o que vemos nesta imagem, perfeitamente documentada e daquilo que é clássico nós observamos. Mas esta anatomia que nós vemos em macroscópica tem que ser entendida também do ponto de vista da vascularização, da inervação e da histologia. É clássico, e apresentamos aqui uma imagem, uma vista artroscópica, que o ligamento cruzado anterior vai da zona superior e externa a nível do côndilo femoral, aliás, da sua face medial do côndilo femoral externo, e vai inserir-se a nível do prato da tíbia na região central. Também sabemos que a área de inserção do ligamento cruzado anterior é maior a nível do prato tibial que no côndilo femoral. E também temos que saber que este ligamento, e isso é uma implicação extremamente importante de entender, nomeadamente na cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, que o ligamento cruzado anterior é uma espécie, ou forma uma espécie de um S itálico. Ele não é completamente retilíneo. Este S itálico permite-lhe adaptar-se ao teto da chanfradura. E isto é uma situação extremamente importante, porque ao fazer o posicionamento durante a reconstrução do ligamento cruzado anterior, nomeadamente no túnel femoral, se ele for colocado muito superior ou um pouquinho e anterior, superior femoral, anterior tibial, poderemos ter um conflito, exatamente porque o ligamento entra em contacto e em tensão com o côndilo femoral, impedindo a extensão completa. Aqui temos um exemplo artroscópico da inserção femoral do ligamento cruzado anterior. Quando temos a inserção femoral do ligamento cruzado anterior e a vemos por vista artroscópica, nós estamos a vê-la de frente com o joelho em flexão, resultado, a imagem que nós temos habitualmente da anatomia e dos tratados de anatomia ficou alterada, visto que a sua inserção proximal está mais distal do que nós julgamos, e isto, para quem não tem experiência na reconstrução, poderá ser um erro crasso no doente, mas vejamos que aqui temos a sua inserção junto ao côndilo femoral e abaixo de uma crista injustamente chamada a crista do interno, e é abaixo e ligeiramente posterior nessa crista do interno. A inserção tibial é maior que a femoral e temos de ter também muita atenção, como disse há pouco, ao excesso itálico que nós, na reconstrução, não conseguimos, por vezes, ter em conta, ou podemos fazer túneis de uma forma errada e que depois nos vêm a dar problemas, ou melhor, vêm a dar problemas aos doentes. Classicamente, eram descritos dois feixes, o feixe anteromedial e o feixe posterolateral, e normalmente aqui estão as zonas das inserções, e como estão aqui a ver, à direita neste esquema, a inserção ovoide femoral, e vejam perfeitamente que ela é muito mais inferior do que nós pensávamos, por causa do joelho estar fletido. É nessa inserção e que fica naquela zona vermelha, como nós aqui apresentamos neste dispositivo de cadáver, é nessa zona, atrás da crista do interno, que nós podemos pensar em fazer
corretamente os túneis femorais para a reconstrução. Também, como podem ver, há uma área mais larga que nós não conseguimos ocupar na reconstrução do ligamento cruzado anterior, mas que temos de ter em conta, nomeadamente, no seu menisco interno, aonde temos de perceber o sítio onde podemos fazer o túnel tibial. Nós iremos falar sobre este assunto na técnica cirúrgica e no momento em que descrevemos algumas técnicas cirúrgicas e erros que causam falência do ligamento cruzado anterior, ou melhor, da plastia do ligamento cruzado anterior. Claramente, nós vemos que da extensão para a flexão, vemos que há sempre fibras que estão tensas e aparentemente outras que estão mais relaxadas. Ora, é esta posição e esta alternância que faz com que se possa ter uma estabilidade do joelho e que o ligamento cruzado anterior faça a oposição à tendência de translação anterior da tíbia, nomeadamente na extensão e quando solicitada pelo aparelho extensor. Esta demonstração neste diapositivo e nesta preparação anatómica de Verdonk é extremamente elucidativo. E, como podem ver, esta posição do próprio ligamento pode fazer e faz aparecer uma descrição de um feixe anteromedial e outro posterolateral. Vejamos a 90 e a 120 graus e vejamos que à medida que há uma flexão e a sua inserção e os seus pontos de tensão vão passando a ser mais inferiores, mas o ligamento vai mantendo a sua tensão. Umas fibras relaxam, outras contraem. Quais são as fibras que contraem? São aquelas que estão no ponto que tem a maior distância entre a tíbia e o fémur e são aquelas que devem manter o mesmo comprimento ao longo de todo o arco de flexão. Mas então as fibras têm todas o mesmo comprimento ao longo do arco de flexão? Não, isso não é verdade. As fibras vão relaxando e vão contraindo ao longo de um ponto que se chama, e foi muitas vezes descrito, como um ponto de isometria, ou de isometricidade. Esta descrição de fibras mais baixas e fibras mais tensas é que levou ao aparecimento e à descrição em nível laboratorial, e que é muito clássica, de dois feixes. O feixe anteromedial, como aqui se vê e está mostrado com as linhas verdes, e o posterolateral com as linhas azuis. É curioso que o que acontece é que o feixe anteromedial tem uma inserção mais posterior e proximal no fémur e é principalmente na zona anteromedial da tíbia, daí o modo como ele é descrito. E aumenta a tensão com o aumento da flexão. Por outro lado, o feixe posterolateral aparece mais distal a nível do fémur e na região posterolateral da tíbia. Portanto, quando se fala em feixes e se fala em anteromedial e posterolateral, nós estamos a falar principalmente na maior inserção e área de superfície de inserção do ligamento cruzado anterior, que é na tíbia. No caso do feixe posterolateral, ele vai aumentar de tensão, principalmente na extensão. Vejamos como estes feixes, ou estas zonas que nós observamos, são fundamentais para que o ligamento cumpra a sua função, em qualquer posição do arco de movimento. Curiosamente,
há 30 anos, esta equipa, chefiada por Daniel, vem-nos apresentar uma teoria diferente. Diz-nos que estes feixes que nós vemos e que estão perfeitamente bem definidos são feixes que resultam de uma rotação da tíbia e mostra este trabalho que, se forem soltos todas as estruturas capsulares e ligamentares entre o fémur e a tíbia, mostram perfeitamente que a partir desse momento há uma rotação externa de 90 graus da tíbia. E, portanto, estes autores chamam a esta posição e à posição do ligamento um ligamento com uma única forma que, devido não só ao desenvolvimento embrionário, mas também e claramente à posição em cada momento do arco de movimento, e isso reforça a tal ideia de isometria. Já iremos falar nela dentro em breve. O ligamento tem uma vascularização essencialmente feita com origem na artéria genicular média, de cima para baixo, de proximal para distal, de femoral para tibial, e cujos trabalhos foram muito bem divulgados, e é a melhor sequência que se conhece da literatura por Scapinelli, em 1997, mostrando não só a grande área de vascularização proximal a nível do ligamento cruzado anterior, e daí se perceber muito bem a hematrose, como depois uma possível zona de vascularização suplementar que poderá ser feita de uma forma vicariante relacionada com a bola de Offa, que está retropatelar. Como qualquer tecido conjuntivo, o ligamento cruzado anterior é constituído por células e matriz extracelular. A matriz extracelular é a maior parte e é constituído por fibras de colagênio do tipo 1 e do tipo 3. Muitas destas fibras são inervadas e têm proprioceptividade. Localizam-se essencialmente abaixo da membrana sinovial e muitas das vezes no tecido periligamentar, e apresentam também alguns receptores nervosos livres, receptores de Ruffini e Vata-Pacini. E isso faz com que, provavelmente, quando for necessário recuperar a proprioceptividade após uma reconstrução ligamentar ou até após uma ruptura ligamentar, por vezes há a necessidade de compensar com proprioceptores de outras estruturas e que não o ligamento cruzado anterior. Há pouco falámos desta necessidade de haver fibras que se oponham durante todo o arco de movimento à translação anterior da tíbia, e essa oposição é feita pelas fibras que estão em tensão. Daí que, do ponto de vista biomecânico, foram estudadas várias possibilidades e foi criada a necessidade de existir um ponto em que as fibras tivessem o mesmo comprimento, qualquer que seja a tensão. Há um ponto, diremos não um ponto, mas dois, porque para haver uma tensão tem que haver uma distância entre o ligamento, a sua inserção e a sua origem, e esse ponto, ou zona, é de isometria. Mas já se verificou que esse ponto e essa zona não é bem um ponto fixo, mas sim uma espécie de uma área. E, como estamos a ver, com a flexão
e o mecanismo de rotação e rolamento que o fémur tem sobre a tíbia, esse ponto vai variando, daí que não é um ponto, não é um círculo, é uma estrutura com alguma forma ovalada. Contudo, de um ponto de vista da construção e da compreensão da ideia, continuamos a manter uma ideia de isometria. Exatamente, isometria é aquela zona em que o comprimento do ligamento cruzado anterior se mantém durante o arco de movimento. Sabemos que isto não existe, que existem fibras que a qualquer momento e em dados momentos do arco de movimento, em flexão ou extensão, essas é que têm o tal comprimento de tensão que faz a função do ligamento cruzado anterior. Esta concepção de ponto isométrico é ainda um pouquinho complicada, exatamente porque, como aqui vêem, esta colocação, nomeadamente na origem, mostra perfeitamente que não há um ponto, mas sim uma área, visto que as fibras, consoante o fémur vai de flexão para a extensão, e vejamos que o fémur tem a sua inserção posterior e superior, mas em extensão, mas que ela depois vai se tornando cada vez mais inferior, como nós podemos ver até na artroscopia, e isso foi um grande avanço quando começámos a trabalhar com muito mais frequência na artroscopia, e portanto este ponto não é bem um ponto, é apenas um ponto teórico, e é bem uma área, e até alguns autores chamaram essa área de fisiometria ou até mesmo de anatomometria. Houve até autores e ortopedistas que entenderam que provavelmente se chamaria de isometria favorável ou desfavorável, porque há zonas onde o comprimento que mantém a tensão e que dá a função do ligamento cruzado anterior estão a funcionar e noutros lados não estão a funcionar. Esta foi uma questão que deve ser aprofundada e que, sobretudo, tem implicações quando fazemos a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Um dos modos mais importantes para a reconstrução do ligamento cruzado anterior é o sistema 4 barras. Este sistema 4 barras, que implica os dois ligamentos cruzados anteriores e as suas distâncias do ponto de inserção e do ponto de origem, que já iremos mostrar, mas mesmo no próprio ligamento, como estamos aqui a ver neste diapositivo e nesta ilustração, em extensão tem uma forma, e portanto, digamos, tem uma forma de uma fita que depois vai torcendo, e reparem que ao torcer, as fibras que estão antes do tal ponto de fisiometria ou de anatomometria estão relaxadas, as que estão posteriores também estão relaxadas porque não estão no melhor comprimento, e só um número de fibras é que está a fazer a sua função. Voltamos outra vez a uma das descrições iniciais. Voltamos aqui a perceber novamente esta área de inserção e porque é que realmente tem uma área alongada e oblonga. E agora vejamos que o sistema 4 barras é um sistema que nos ajuda a perceber um bocadinho o ligamento cruzado anterior como o ligamento cruzado posterior. O vetor AB, como podem ver abaixo, é um vetor que designa o ligamento cruzado anterior. O vetor CD é o vetor que designa o ligamento cruzado posterior. E como podem ver, eles vão tendo posições diversas. As linhas AD e CB são linhas que designam as zonas de inserção e de origem dos ligamentos e as suas distâncias, que também vão variando. E como estão a ver, o ligamento cruzado posterior é mais estável em todo o arco de movimento, ao passo que
o ligamento cruzado anterior vai variando a sua posição relativa ao ligamento cruzado posterior. E isto é outra lição que este sistema 4 barras nos mostra, que é a maior fragilidade do ligamento cruzado anterior, a maior vulnerabilidade deste ligamento, até porque ele vai variando de posição e tem que variar de posição para desempenhar cabalmente as suas funções. Vamos agora fazer uma tentativa de uma súmula do sistema 4 barras e vejamos que em extensão no sistema à esquerda todo o ligamento está anterior e como ele está como se fosse uma fita. O próprio ligamento, no esquema que nós vemos da extensão, se nós ligarmos AB, mas como é uma fita e não uma reta, A linha, B linha, nós vemos perfeitamente que esta linha está em extensão, tendo as zonas mais anteriores mais tensão do que as zonas mais posteriores. Se fizermos a flexão, verificamos que a inserção B do sistema 4 barras passa para a zona inferior. Ora, ao passar para a zona inferior, podemos ver o fenómeno, que já há pouco também tinha sido mostrado, com fibras mais tensas, que aqui estão num azul mais carregado, e fibras relaxadas à frente e atrás. É daí a complexidade do ligamento cruzado anterior e também a sua vulnerabilidade. E é exatamente porque este ligamento precisa em cada momento do arco de movimento, de ter fibras que só oponham a translação anterior da tíbia, também o torna muito mais vulnerável que o ligamento cruzado posterior, e daí as suas lesões serem muitíssimo mais frequentes. Apresentámos de uma forma sucinta uma matéria que é um pouco complexa e que exige algum estudo e algum aprofundamento, coisa que esta pequena lição não pode dar, visto que seriam precisas muito mais lições. Mas esperemos ter dado uma panorâmica da anatomia, uma justificação da vulnerabilidade do ligamento cruzado anterior, da forma como o ligamento cruzado anterior vai evoluindo ao longo do arco do movimento, principalmente a nível femoral, e esperamos ajudar a que aqueles que têm menos experiência na reconstrução entendam a necessidade de perceber muito bem esta anatomia, pois ela é a base do sucesso da reconstrução do ligamento cruzado anterior. Estou muito grato por me terem seguido nestes minutos e espero por vós quando publicar o próximo capítulo relativo ao ligamento cruzado